Paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez estou aqui, para relatar mais um milagre, mais uma bênção das mãos do Senhor para minha família. Como eu tinha falado no outro vídeo, que o próximo testemunho que eu estaria contando seria do milagre que Deus fez na vida do meu irmão mais velho, no ano de 2006, no mês de julho, se eu não me engano, foi no dia 26 ou 28 de julho, no ano de 2007, ele tinha seus 17 anos. Ele estava trabalhando, ele trabalhava num supermercado da cidade de Passo Fundo. E ele foi fazer uma entrega, com mais 2 colegas e o motorista. Então, nesse dia eu me lembro que eu era casada, já tinha minha filha mais velha, hoje falecida, Eu tinha ido na casa da minha mãe, visitar minha mãe. E eu me lembro, irmãos, que eu tinha o meu cabelo muito grande. Eu nunca cortei por respeito aos meus pais, porque eles sempre gostaram, Minha mãe sempre gostou muito do meu cabelo. E aquele dia eu fui no cabeleireiro e cortei o meu cabelo no ombro. E quando que eu cheguei, eu vi, assim, o rosto da minha mãe triste, que ela não tinha gostado do que eu tinha feito. E ele foi o único, esse meu irmão foi o único que disse assim pra mim: ah, você gostou, então tá bom, não tem que se importar, com os outros. Mas eu me importava, irmãos, era minha mãe. Então, tipo, aquilo me deixou um pouco magoada, mas depois eu já tinha feito, não adiantava mais. E eu me lembro que naquele dia eu fui com ele a caminhar, ele estava indo trabalhar, ele saiu, era em torno de umas 16 horas da tarde, e eu fui junto com ele até um trecho, da rua. Eu fui com ele, a gente foi conversando e ele disse assim pra mim: ah, filha, não tava com vontade de ir, não queria ir lá, que era no interior, era mais pra um sítio, pros lados de Bela Vista, ali de Passo Fundo. E daí eu falei: trabalho, é assim, quando a gente trabalha, a gente tem responsabilidade, a gente tem que ir, onde que o patrão manda a gente ir. E ele foi com esses amigos dele, amigos de infância, tipo, eles estudavam juntos, o primeiro emprego deles junto, tipo, então ele tava assim, feliz porque os amigos, colegas iam junto com ele não ia ir sozinho. Então eles foram, e eu não me lembro, irmão, o porquê daquele dia eu ter posado na casa da minha mãe. E era meia-noite e 31, quando eles ligaram, lá pra casa da minha mãe. E eu saí correndo, atender o telefone, porque na hora que o telefone tocou, me veio em mente ele. Então eu levantei ligeiro, e fui atender o telefone. E era do hospital, São Vicente de Paula, e da cidade de Passo Fundo, avisando que o meu irmão tinha sofrido um acidente e estava lá, e estava comunicando, a presença, dos familiares lá. Então a minha mãe perguntava, cara, o que foi, o que é humano? E daí eu disse: mas só um pouquinho, eu não quis alarmar eles, irmãos, assim, na hora. Então eu me lembro, tipo, que o pai pegou o carro, a gente se trocou e a gente foi, pro hospital. Eu tinha minha filha mais velha, ela era bebê, ela tinha começado a caminhar fazia pouco tempo. Então, eu creio que foi no ano de 2006, irmão, porque ela nasceu no ano de 2007. Então, desculpa o erro, foi em 2006. Então, a gente foi, pro hospital
quando a gente chegou lá, irmãos, a gente não conseguiu ver ele, né? Porque o estado dele era grave. Então, tipo assim, eles chamaram nós para comunicar, né, que o estado dele era grave e a qualquer momento ele poderia vir a óbito, né? Então, começou a nossa batalha, né, de oração para Deus, né, reconstituir a vida do meu irmão, né, para Deus, né, para Deus operar, né, o milagre na vida dele. Irmãos, foi um trabalho árduo, né? A gente teve que começar tudo de novo. Foi um acidente muito grave. Como eu disse para os irmãos no vídeo anterior, a irmã Joeni, né, conheceu a nossa história. Vários irmãos da cidade de Passo Fundo ali conheceu a história dele, né? A gente foi sempre na igreja quando nós era, né, menor, então, tipo, fomos criados na igreja, todo mundo conhecia, né, os filhos da irmã Rita e do irmão Irineu. Então, era a igreja toda, né, orando por ele. No segundo dia que a gente foi do acidente, que a gente conseguiu ver ele, irmãos. Quando que eu olhei, eles passaram com a maca do nosso lado, né, e falaram: parentes de Daniel da Altoé. E a gente tava esperando passar aquela maca, né, com ele. Só que ele já tinha passado por nós, a pessoa tava toda entubada, não era ele. Tipo, quando ele passou, a gente não reconheceu ele, né? A gente ficou esperando, e daí a moça chamou: parentes do Daniel da Altoé? E daí a minha mãe olhou e ela disse: vamos, né? Ele tava indo pra UTI. Irmãos, quando que eu vi, eu não conseguia expressar nenhum tipo de sentimento ali na hora, porque na verdade, tipo, como eu era mãe, eu não queria me desesperar, né, para desesperar a mãe, então eu ficava muito nervosa, eu saía, né, meu irmão para fora do hospital e chorava muito, pedia para Deus ter misericórdia, né. Eu pedia, Senhor, pela mãe e pelo pai, né, não leve ele. Eu sei que o Senhor tem um propósito na vida dele, e aquele foi um dos momentos mais tristes da nossa vida, irmão, porque era um momento que a gente tinha que se agarrar com Deus e esperar, né, para que Deus fizesse o milagre. Então ele começou a passar por cirurgias, né, porque ele teve traumatismo craniano, e o cérebro dele, o crânio dele quebrou. A parte do osso da cabeça, ela quebrou inteira do lado, então eles tentavam reconstituir com platina, com ossos, e o organismo não aceitava. Então, né, cada cirurgia que eles mexiam, né, eles faziam os meus pais assinar papéis, né, com termo de responsabilidade, de que se acontecesse alguma coisa, eles estavam, né, a par, né, do que estava acontecendo, tipo, não tinha garantia, né, irmãos, ou eles faziam ou eles morriam. Ele morria sem fazer ou poderia morrer na mesa de cirurgia. E o que me deixava mais paz, meus irmãos, é que eu, em momento algum, nunca vi a minha mãe derrubar uma lágrima, né, nunca vi ela desesperada, se desesperar, nervosa. Ela acalentava meu pai estava bem nervoso, meu pai chorava muito, então, e ela não, ela sempre lá, com aquela perseverança, né, irmãos, com aquela paciência, com aquela mansidão. Ela é uma serva de Deus, que ela tem uma sabedoria, ela tem uma mansidão, uma paciência, né, ela é uma mãe maravilhosa, sempre foi uma mãe maravilhosa. A gente não escuta ela até hoje, assim, gritar, ou a gente nunca teve, assim, esse, né, costume de ver ela desabando, né. Então,
ele entrou em coma e eles tinham mais uma cirurgia para fazer, né, na cabeça dele, que era a última tentativa que eles iam colocar uma platina. Eu não me recordo hoje do que seriam, que eles iam tentar outra substância para colocar ali naquele local para ver se o organismo ia. E nessa cirurgia, irmãos, eu lembro que nós estávamos todos nós ali. Tava eu, a minha mãe e uma tia minha, eu não me recordo a tia. E nós estávamos ali esperando, fazia horas já que ele estava na cirurgia. E o médico saiu da sala de cirurgia todo ensanguentado assim na frente, e ele tirou a touca assim, e estava tirando as luvas, mas ele estava tirando assim com uma certa rispidez, né? E daí ele olhou para minha mãe e disse assim: sinto muito, mãe, mas eu, né? Como se ele tivesse falado que ele falhou, né, irmãos, no serviço dele, né? Mas eu creio que não foi falha, né, irmãos? Foi algo que era para acontecer, né? E nessa cirurgia ele ficou 8 minutos, né, morto. Teve uma parada cardíaca e ele não voltou, né? Ele ficou 8 minutos. E eu me lembro, irmãos, até hoje que a minha mãe, ela segurou na mão daquele médico. E ele disse bem assim, ela disse assim para ele: doutor, em nome de Jesus, o senhor entra lá dentro e o senhor vai terminar a cirurgia. E embaixo das suas mãos vai estar as mãos do Senhor, do meu Deus, e o meu Deus vai trazer ele de volta. O doutor olhou para ela assim, irmãos, sabe, e falou assim: pelo amor que a senhora tem pelo seu filho, né, e eu sou pai, eu vou lá, pela senhora, crendo no seu Deus. Irmãos, ele saiu para fora, uns 20 minutos depois. Sorrindo para minha mãe, ele disse bem assim: eu quero conhecer esse seu Deus, senhora, porque no último ponto que eu fechei, ele voltou à vida. Então, irmãos, para nós aquele momento foi um momento de vitória. Foi um momento que eu vi a minha mãe chorando e dizendo: obrigada, meu Senhor. Tu é tudo na minha vida, ela dizia no hospital. E a partir dali, irmãos, a gente começou o processo de ensiná-lo todo de novo. Ele não conhecia ninguém. E não sei, irmãos, o porquê, mas eu era a única pessoa que ele me chamava pelo meu nome. Os outros, meus parentes, né, os meus pais, ele chamava de tio, de tia. E eu trabalhava na época, e toda vez que eu saía do meu serviço, eu passava lá. E ele perguntava, quando chegava perto da hora de eu chegar, ele começava a perguntar: hoje ela vem? Hoje a Carla vem? A Carla vem hoje? Então todo mundo achava bonito, né? E como ele me esperava. E era triste, irmãos, porque ele era todo amarrado, porque ele ficava nervoso e se batia nas paredes, então ele era todo amarrado. E eu comecei a orar, eu orava em casa, eu ia na igreja e dizia: Senhor, o Senhor vai me dar sabedoria, o Senhor vai me dar força, e eu vou fazer de tudo para mim estar lá todo dia e ajudar ele a voltar. Ele não sabia ler, irmãos, mas ele não conhecia, né, as pessoas, ele não sabia o nome das coisas. Era uma criança em aprendizado, né? Tudo de novo. Ele esqueceu tudo, né? E o meu pai, quando que ele chegava lá, ele fazia assim para ele. Então, quando meu pai aparecia na porta, o pai nem precisava fazer nada, ele já fazia assim. E eu comecei então, irmãos, a pegar foto, nossa, e levava para ele e dizia: e essa aqui, quem que é?
a tia, que era minha mãe. E daí eu digo, é a mãe. Você chama ela de mãe? Ele dizia para mim. Digo, sim, ele é minha mãe e tua mãe. É tua também. E eu falava, e tem a Kátia e o Tiago. E nós somos todos irmãos. Daí eu mostrava a foto deles. O Tiago, ele dizia, eu dizia sim. E daí eu mostrava a foto do meu pai. Ah, esse tio aí eu conheço, ó. Ele fazia pra mim. Daí eu digo sim. O pai, meu pai. Teu pai, pai do Tiago e pai da Kátia. E assim foi, irmãos. Foi. A gente ficou 67 dias, né? Com ele internado. Então foi uma bênção, irmãos. Foi um milagre extraordinário na minha vida. Como eu falei para os irmãos, ele hoje em dia é um homem. Ele tem filho, um menininho de 1 ano e 4 meses, o Noah. Tem uma esposa, a Débora, né? Ele retornou a morar em Passo Fundo. Ele mora juntamente com a minha mãe, né? Faz companhia para minha mãe agora nessa pandemia. Foi outra bênção que eu pedi pro Senhor, né? Que eu não queria ver ela sozinha lá. Então Deus mandou ele lá para lá, né? Ficar com ela. E ele é um homem inteligente. Ele é um homem normal. E quem olha para ele, irmãos, não diz pelo que ele passou, né? Mas o Senhor é o dono da medicina. O Senhor, ele deu aula aos médicos, né? Ele tem poder. Pode ser que tenha alguém agora, né, que esteja passando por esse momento, você esteja com um ente querido, né, no hospital. Não perca a tua fé. Ore. Peça para Deus ter misericórdia, né, da vida dessa pessoa. Deus é misericordioso, Deus é benevolente. Ele gosta de nos ver felizes, né? Então, irmãos, esse é mais um dos testemunhos que eu tenho para contar. E creio que vou ter mais, conforme eu vou me lembrando, né, irmãos? Porque são tanta bênção que o Senhor nos dá, que a gente às vezes não lembra, né? Eu queria fazer uma oração agora, juntamente com todos. Largue tudo que você está fazendo e vamos orar em prol daquelas pessoas que estão hospitalizadas, dessas pessoas que estão sofrendo com doenças, pessoas que sofreram um acidente, né, irmãos? Tantas pessoas que estão precisando, né, de oração. Então eu peço para você orar comigo agora, né? Feche seus olhos, eleve seu pensamento lá em Deus. Deixe tudo que você tem para fazer, irmão e irmã. Esqueça todos os problemas. Foque só em Jesus. E ore comigo assim: Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. O Senhor é meu Rei, é meu Senhor. Ó Pai amado, Tu és benevolente e misericordioso, Senhor. Tu és benigno, Senhor Jesus amado. Ó Senhor, eu te amo, Pai, pela beleza da Sua santidade, Senhor. Tu és tão bom comigo e com a minha família, Senhor. Só tenho a lhe agradecer, ó Pai. Ó Senhor, obrigada, Senhor, também pelo fôlego de vida que o Senhor me proporcionou, Senhor, por mais um dia, ó Pai querido. Ó Senhor, eu venho lhe pedir misericórdia, Senhor Jesus maravilhoso, dessas pessoas agora. Senhor, atende a oração de cada um, Senhor, que está lhe pedindo agora, Senhor. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai. Entra agora nos hospitais, Senhor Jesus maravilhoso. Entra agora, Senhor Jesus, nos hospitais, Senhor Jesus poderoso, Pai de poder. Tantas pessoas, Senhor, agonizando agora, Senhor. Quantas pessoas, Senhor, no leito de morte, ó Pai. Quantas pessoas, Senhor Jesus maravilhoso, movido a remédio, Senhor, para aquela dor, ó Pai amado. Ó Senhor, venha acalmar, Senhor, a dor dessa pessoa, ó Pai. Venha acalmar, Senhor, e consolar também o coração dessa pessoa que está em sofrimento, Senhor. Esperando, ó Pai, uma resposta, Senhor, de um médico agora, ó Pai.
Senhor, Tu és poderoso, Jesus querido. Tu és o médico dos médicos, Jesus. Tu num toque, Senhor, você pode, ó Pai amado, operar milagres, ó Pai. Para que essa pessoa venha, Senhor, receber o Teu milagre, Jesus maravilhoso, e venha testemunhar como eu testemunho hoje, Senhor, das maravilhas e dos milagres que o Senhor tem feito na minha vida, Senhor, e na minha família. Senhor, acolhe, Senhor Jesus maravilhoso, essas pessoas agora, ó Pai. Ó Senhor, venha, Senhor Jesus maravilhoso, ouvir, ó Pai, o pedido, Senhor, dessas pessoas. Muito obrigada, Senhor maravilhoso, por mais essa oportunidade de estar na Tua presença, Senhor, testemunhando mais uma bênção que o Senhor fez na minha família, Senhor. Grata estou, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Muito obrigada, Pai, mais uma vez, ó Pai amado. Fique com Deus, em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos.